Então, finalmente, tivemos a estreia do Maringá na Copa do Brasil. O Maringá foi até o Rio de Janeiro, em Saquarema, enfrentar o Boa Vista e trouxemos a classificação para casa. Eu tinha feito um vídeo onde eu disse que seria meio vergonhoso se o Maringá não vencesse esse time do Boa Vista. E assim, o time venceu, mas não foi com tanta facilidade quanto eu acreditava que poderia ser. Como eu disse, eu tinha assistido alguns jogos do Boa Vista e, na minha opinião, é um time muito inferior ao time do Maringá, principalmente para quem acompanha mais os times assim, sabe da situação dos dois. A questão ali é, o Boa Vista estava disputando uma semifinal até recente, né? Até no último domingo eles jogaram uma semifinal. Acho que o último final de semana, não foi no último domingo. E o Maringá estava disputando um rebaixamento até pouco tempo atrás. E é um jogo que vale muito para qualquer time. É um jogo único, onde vale muito dinheiro, vale calendário, vale muita coisa para os times. Então tudo isso poderia influenciar no resultado do jogo. Até que influenciou de certa forma. Porém, a mesma coisa servia para o Maringá. É um jogo que vale dinheiro. Em questões de objetivos do ano, né? Durante o ano, esse jogo valeria muito, que era meio que obrigação a classificação do time. E o time conseguiu essa classificação de um jeito dramático, até de forma desnecessária, porque eu não acho que era necessário passar por todo esse drama que o Maringá passou. Uma coisa que eu observei no time é que, assim, parece que é algo que voltamos ao antigo Maringá. Em questões de muitos gols perdidos, tivemos pelo menos aí uns dois gols claros que foram perdidos. Então, assim, o time de anterior, uma das críticas que se faziam era essa, perdia muitos gols. Não gols em si, mas assim, muitas chances que poderiam resultar em um gol acabava sendo desperdiçado. Ronald Camarão, apesar de ter feito um gol, perdeu outro gol ali no primeiro tempo, que para mim é um profissional, não deveria perder. O Guilherme Pira, até que eu fiz um comentário sobre ele não conseguir chutar forte. Uma coisa sou eu ir jogar uma bola e não conseguir ter capacidade para chutar forte num gol. Agora, outra coisa é um profissional. Eu contei pelo menos 3 chutes que ele deu ali que parecia uma criança de 4 anos aprendendo a chutar. O que é isso? Então, assim, são muitas nuances ali durante o jogo que o Maringá cria as oportunidades de certa forma, porém não tem capacidade para concretizar ela. O que seriam isso? O que seriam esses problemas? Não sei se é questão de jogadores. Já passaram diversos jogadores e continuam os mesmos problemas. Então, assim, esse é das coisas do antigo Maringá que eu observei. Outra coisa que fazia um tempinho até que a gente não via, que era a questão do descontrole emocional em questões de cartões. Tá bom que foi uma arbitragem péssima, nenhum dos times gostou desse árbitro, do jeito que ele conduziu o jogo. É um jogo entre, com todo respeito, sim, não desmerecendo o Boa Vista nem o Maringá, mas um jogo entre Maringá e Boa Vista. Um árbitro perdeu o controle do jogo igual ele perdeu. Eu acho que assim, só mostra a qualidade que foi esse árbitro aí. Muito fraco, muito ruim. Se eu não me engano, foram uns 13 cartões durante o jogo. E o Maringá, depois de muito tempo, voltou a ter um jogador expulso. Não acho que foi necessário fazer aquela expulsão. Acabou tendo jogador expulso. Não prejudicou, mas num jogo de mata-mata é muito difícil, né? Você ter um jogador a menos. E poderia, em algum momento, ter prejudicado mais a equipe essa expulsão. Mas não são só problemas que a gente vê, né? Por exemplo, o fato do time ter conseguido ter um primeiro tempo muito bom. O primeiro tempo foi o que eu achei que seria o jogo inteiro, para falar a verdade. E, como eu disse, para mim o Boa Vista é muito inferior e o Maringá tinha uma superioridade clara contra eles. E o primeiro tempo foi isso. O Maringá dominou o jogo, rapidinho fez 2-0 e já deu uma vantagem que ajudou a classificação no final, né? Porque depois a gente teve os problemas lá que foi complicado. Mas assim, o primeiro tempo para mim é o que deveria ter sido o jogo inteiro, porém não foi. Mas importante é a classificação, principalmente nesse momento. O segundo tempo já foi uma tragédia, né? Em menos de 20 minutos, o Boa Vista conseguiu empatar o jogo em problemas que eu não entendo. Como que, não sei se em todos os times acontecem essa fragilidade na defesa, ou se é o Maringá que tem essa fragilidade e é algo crônico que ninguém consegue resolver. Porque como o Castilho tinha essa fragilidade, esse descontrole emocional ali na defesa, com o Chip nem se fala, que foi um campeonato paranaense terrível,
E agora com o Moisés, apesar de ter sido o primeiro jogo, a gente não tem muito como reclamar, como questionar algumas coisas. É, houve também um descontrole ali, um emocional, não dá pra saber o que aconteceu, se sentiram, de certa forma, alguma pressão, não sei o que aconteceu. Mas tomar 2 gols igual eles tomaram é meio que complicado, principalmente no mata-mata, que é jogo único, e faria muita diferença esse resultado. Destaques positivos do time foi assim, na minha opinião, a entrega do time. O time conseguiu demonstrar muita vontade de vencer essa partida, coisas que a gente não via no Campeonato Paranaense. Então já dá para ver que é uma mudança, pelo menos, de visão ali, de postura dos jogadores. Classificação veio, o que é o mais importante. Os próximos 2 jogos do Maringá na Copa do Brasil, o próximo jogo, e se eles classificar para a quarta fase, o próximo jogo também será no Willie Davis. Até então, até chegar na fase mata-mata de jogos ida e volta, né? Mas pelo que eu vi um tempo atrás, a tabela é essa: os próximos jogos do Maringá, o próximo é em casa, com certeza, e se classificar, o outro também será em casa, é, no Willie Davis. Então é isso, o Maringá conseguiu mais uma vitória na Copa do Brasil, sempre mantendo a tradição recente ali de classificação, né? Passando da primeira fase, passando da primeira fase da Copa do Brasil, o Maringá conseguiu essa classificação, vencendo o Boa Vista. Foi um jogo que começou fácil, ficou complicado, mas aí um golzinho no final ali do Ronald Camarão, que para mim não fez uma boa partida, mas acabou ganhando o prêmio de melhor jogador em campo, e trouxe a vitória para o Maringá nesse jogo tão importante para o time, vindo, né, de uma recuperação após um campeonato paranaense muito ruim. Então é isso, essa foi a minha visão do jogo, do que eu consegui assistir, do que eu observei. Maringá demonstrou alguns problemas antigos, porém mostrou a força de reação que a gente não via há muito tempo. Além dos problemas, a gente não tinha essa força de reação e o time conseguiu demonstrar isso, o que é muito importante para o restante da temporada. Já temos o jogo da estreia da Série C, que vai ser contra a Ferroviária. Próximo jogo da Copa do Brasil ainda vão ter o confronto contra o Retrô, que eu acredito que vai se classificar. E é isso, vamos aguardar os próximos momentos, os próximos movimentos do futebol maringaense. Então, obrigado aí para você que assistiu. Gostaria que você se inscrevesse, né? Te convido a se inscrever no canal. A gente está conseguindo aí alguns inscritos durante o tempo, mas a gente gostaria de ter mais para fazer esse canal crescer e se desenvolver um pouco mais sobre os esportes locais, principalmente o futebol. Agora vamos fazer uma cobertura do futsal e de outras coisas que virão no futuro. Você acompanha aqui com a gente. Então, por favor, se inscreve aí, deixa de ser orgulhoso, não custa nada para você. E é isso. Então, muito obrigado, abraço e tchau.